Olá! 30% da população brasileira tem hipertensão. É uma doença silenciosa com sintomas que normalmente se confundem com outros problemas. A grande maioria dos hipertensos, cerca de 70%, também sofre com a obesidade. No programa de hoje a gente vai conhecer mais sobre essa doença e responder perguntas importantes, tipo pressão alta é hereditária? Como é o diagnóstico da hipertensão? Cirurgia bariátrica e metabólica pode resolver o problema? Veja os destaques do programa dessa semana. Sal e pressão alta, uma combinação que pode ser fatal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de sal não ultrapasse 5 gramas por dia. Só que o brasileiro consome, em média, quase o dobro disso. Atividade física previne a hipertensão e nem precisa tanto esforço. Vim hoje trazer para vocês alguns exercícios para tirar você aí do sedentarismo na sua casa. E na receita da semana tem pouco sal, mas também tem muito sabor. Ai, tá dando água na boca. E ó. A TV Bariátrica está no ar. Muito bem, a gente começa então o programa dessa semana tirando as dúvidas mais importantes sobre hipertensão. Nossos convidados, Dr. Caetano Marchesini e o Dr. Paulo Magno, cardiologista. Por que hipertensão é uma doença silenciosa? Olha, Fernanda, a hipertensão é uma doença bastante frequente e na grande maioria das vezes não dá sintoma nenhum. Então a pessoa pode ter níveis bem elevados da pressão e continua sem sentir nada. Agora, ao mesmo tempo que a gente fala que é uma doença silenciosa, com sintomas que se confundem com outros problemas, a gente ouve muito falar de uma característica de pressão alta. Dor na nuca, uma dor de cabeça, uma vista que vai escurecendo. A gente pode confiar nesses sintomas como sinal de alerta para a hipertensão? Sim, serve como um sinal de alerta, mas não é comum e nem sempre esses sintomas significam que seja pressão alta. A hipertensão, ela é uma doença que também tem traços hereditários, doutor Caetano? Sem dúvida, a hipertensão tem traços hereditários e o que o Paulo estava falando, exatamente a preocupação é essa com esses pacientes. Pacientes que têm histórico familiar devem procurar mais ainda os cardiologistas, né? E devem procurar sempre estar em dia com seus check-ups, mesmo os jovens hoje, que a gente sabe por causa da obesidade há um aumento grande entre os jovens com relação à hipertensão arterial. E a cirurgia bariátrica e metabólica, doutor Caetano, ela cura a pressão alta? Ela resolve o problema? Pressão alta, como obesidade, é uma doença crônica e incurável. Então, elas são doenças controláveis. Então, o Paulo, ele cuida dos seus pacientes, os medicamentos, mantém a pressão normal ou dentro de uma normalidade. E isso, às vezes, 1, 2 remédios, vários controles. Nós vamos falar para frente de outros modos de controlar. Mas a obesidade, como a hipertensão, elas andam muitas vezes juntas e quando você trata a obesidade através da cirurgia bariátrica, aqui nós estamos falando da cirurgia bariátrica, a hipertensão arterial ela entra, ela adormece, ela fica aguardada. Tanto que o cuidado hoje do paciente não voltar a engordar ou não continuar com seus cuidados e acompanhamento com o cardiologista, a gente mantém esses cuidados para a vida toda, é importante. Eu acho que todo mundo, de uma forma geral, sabe que tem que controlar o consumo de sal. Mas é curioso, doutores, que o brasileiro consome quase o dobro de sal do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas será que as pessoas sabem disso? A gente vai direto para as ruas de São Paulo com a nossa repórter Júlia Bandeira. A gente adiciona sal na preparação dos alimentos, adiciona sal na hora que vai comer e esquece do sal que existe nos alimentos processados. Muito sal, bastante, porque eu gosto. Eu acho que sem sal não dá para encarar a comida. O sal é aquele tempero que faz a gente se satisfazer, ficar mais feliz. Comida insossa não dá, né? Tem que ter o gosto. Então eu uso bastante sal. E nem posso que eu tenho até pressão alta. Você tem pressão alta? Não deixo o sal de jeito nenhum. Bom, informação também é remédio. Informação salva vidas. E a informação desse momento na TV bariátrica é que a gente consome o dobro do que é recomendado de sal, doutor. É um risco, é uma bomba relógio, a gente pode dizer assim, não?
porque o sal vai fazer com que haja um aumento da retenção hídrica. E aumento da retenção de líquidos no organismo ativa de determinados mecanismos, né? Então, em decorrência do consumo excessivo de sal, pode aumentar as complicações, né, que a gente chama de morbidade, e até incrementar a mortalidade desses pacientes. A gente vê assim que não, as pessoas não sabem realmente a quantidade, os cuidados que tem que ser e o prejuízo que o sal traz. No próximo bloco tem a receita da semana. Tem pouco sal para controlar a pressão, mas tem muito sabor. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração, somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. O tema dessa semana é hipertensão, é pressão alta e muita gente tem dúvidas sobre como fazer o monitoramento da pressão. Quais são os números que indicam um sinal de alerta? Vão para as ruas com a nossa reportagem? Minha pressão geralmente é alta. Por que será? Talvez por causa do sal, mas na verdade, o meu caso é hereditário. Já tenho um problema de família, então ela já sobe constantemente. Você controla a sua pressão? Não controlo. Nem sabe como ela vai. Não faço ideia. Como é que você afere sua pressão? Você tem um aparelhinho? Como é que você... Vou na farmácia de vez em quando. Aí dia que ela tá... Deixa eu ver, tem umas 2 semanas. Eu medi e tava alta pra caramba. Aí eu diminui um pouco, tenho que voltar lá pra medir de novo. Mas sal eu não consigo deixar. E agora com os médicos, vamos então saber, existe um número de uma pressão ideal, doutor? Continua sendo esse famoso número de 12/8? Isso, continua. 12/8 é o ideal que a gente tem que perseguir. Porém, existe uma faixa de variabilidade, que é entre 10/7 e até 14/9. Acima de 14/9, o paciente já é considerado hipertenso, mesmo que não tenha sintoma nenhum e nem tenha nenhuma comorbidade, mas já é hipertenso. Se o paciente tiver a pressão acima de 14/9 e ainda for obeso, por exemplo, ou diabético, que é uma coisa muito frequente associada, ele já tem 2 comorbidades, então é um paciente já considerado de alto risco para eventos cardiovasculares, ou seja, infarto, derrame, isquemia cerebral, uma série de complicações. Doutor, quem toma remédio para pressão, para controlar a pressão, tem que tomar remédio para o resto da vida? Sim, normalmente. Existem situações como um paciente obeso
que há uma redução significativa de peso, ou através da cirurgia, ou através de um controle dietético, atividade física rigorosa, aí tem uma melhora da vasoatividade, da melhora do funcionamento, da elasticidade dos vasos, e pode até ou reduzir, até tirar, mas o paciente nunca deve tirar o remédio por conta própria. A gente está vendo no programa dessa semana que uma forma de controlar a pressão arterial é com a alimentação de sempre, mas isso pode ser muito mais simples do que você imagina. Olha a nossa receita dessa semana. Oi gente, tudo bem? É nesse clima de fazenda aqui, um lugar que eu gosto muito de vir nos finais de semana, que eu me inspirei pra gente fazer uma receita super bacana, um shakshuka ou ovos turcos, que é um prato super fácil de fazer e muito proteico. Os ingredientes do shakshuka são facílimos. É o tomate pelate. Se você não tiver tomates pelados, que vem enlatado, você pode fazer com molho de tomate, que você mesmo pode preparar para ser um pouquinho mais saudável. Sal, pimenta do reino, 2 ovos, que a gente vai fazer uma receita para mais ou menos 2 pessoas. O tomate pelado vai ser meia latinha de tomate, tá? E o atum. O atum a gente pode usar meia lata também. Aqui tem uma lata inteira, a gente vai vendo na hora como é que fica, tá bom? Então vamos lá, só isso de ingrediente, gente, por incrível que pareça. Primeira coisa que a gente vai fazer é botar na frigideira um pouquinho de azeite. Não precisa ser muito, não é pra fritar, é só ele entrar em contato mesmo com o fogo. Você já vai colocar os tomates pelados. Eu vou abaixar um pouquinho esse fogo, tá? Se você quiser dar uma quebrada nesses tomates, eu acho que vale a pena dar uma cortada. Esses meus tomates vieram bem inteiros. Você vai deixar ferver esse molho. Quando você já viu que já ferveu, você já pode ir botando, então, um pouquinho de sal. Bota sua pimentinha do reino, se você gosta, a gosto. E aí você vai colocar, então, o atum. O atum, como é uma comida que é pra ficar caldosa, você vai colocando o atum e vai dando uma olhada. Pra não ficar muito, muito sólida. É importante ela ficar meio caldosa mesmo, um pouquinho de caldo. Então, você mistura. Eu vou pôr tudo rápido. Eu acho que esse atum deu. Gente, se você não gosta de atum, não tem problema. Você pode botar a carne moída que sobrou do almoço, desfia a carne, desfia o frango. Pode botar a carne que você quiser, pode não botar carne, tá? Não tem problema nenhum. E aí, de novo, a gente vai deixar abrir o fogo um pouquinho, que a gente vai deixar ferver. E vai ferver super rápido na frigideira. Então, ó, quando tiver nesse processo aqui, você vai quebrar os 2 ovos. O ideal é quebrar num potinho só pra ver se o ovo tá de boas. Ele tá. E esses ovos, eles vão cozinhar nessa preparação, gente. Então você vai deixar o ovo cozinhando. Já veio um pouco de atum. Eu gosto de dar uma quebradinha assim na gema. Mas o ovo vai cozinhar no preparo, no próprio preparo. O ponto do ovo, você é que vai determinar. Se você gosta dele mais molinho, se você gosta dele mais cozido, durinho. Eu vou deixar ele mais ou menos, no meio do caminho. Gente, então, ó, eu, Mariana, gosto mais de gema mais molinha, tá vendo? A Clara já deu uma boa cozinhada, mas aí você deixa no ponto que você gostar. Eu vou deixar nesse ponto aqui, mas é só você esperar um pouquinho mais se você gostar de uma gema mais durinha. Gente, vamos experimentar então. Nossa, já tá com a cara maravilhosa. Você pode comer de 2 formas. Ou você come tipo uma jantinha, uma comidinha, uma sopinha. Ele fica com esse aspecto mesmo. Ou o que você pode fazer é fazer torradinhas com pão artesanal, bem legal, bem bacana. Vem aqui, ó, pega um pouquinho do ovo, um pouquinho do... Ai, tá dando água na boca. E ó. Não, gente, sério, tem que fazer e tem que provar. Com carne moída, com peixe, com frango, com qualquer proteína que você coloque aqui dentro. Outra coisa, dá pra comer com arroz, feijão. Na comida, come isso aqui sendo a fonte proteica, tá bom? Beijo. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir.
Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Para o paciente bariátrico, a relação com a comida é um desafio antes e também depois da cirurgia. Por isso, nessa jornada é muito importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A gente tem uma relação com a comida que ela vem estabelecida desde a nossa infância, né? Então, eu como, muitas vezes, Loreta inclusive, como por conforto, por lembrança, por saudade, por emoções, né? Só que tem gente que come a mais e tem gente que come a menos. E mudar o hábito na hora que você tem uma doença, por exemplo, uma hipertensão, você precisa tirar alguns alimentos da sua dieta, colocar novos comportamentos, e tirar emoções física, também. Mas a emoção a gente não tira. Então, o que eles fazem no consultório, né? Então, assim, qual que é a maior demanda? É ensinar eles a entender o que está acontecendo, o significado daquela comida, ressignificar isso tudo, o sentimento, a situação, enfim. Assim, o tempo passa, ele vai percebendo que ele tá melhor, ele tem mais recurso interno para lidar com os problemas e automaticamente ele vai procurar menos a comida como um conforto ou como uma fuga. Uma válvula de escape. Né? Uma válvula de escape. Só que quando a gente busca, nem sempre é o doce, né? Pode ser o salgado, a gente busca aquilo que tem uma memória alimentar. Então, ele precisa entender que tipo de fome ele tem. Se é uma fome física, se é uma fome emocional, se é uma fome social ou se é só uma vontade. Porque se for só uma vontade, eu acabei de comer, eu posso esperar um pouquinho mais na minha próxima refeição e organizar isso, né? Se for uma fome social, um cheiro do bolo, né, da minha vizinha que está ali, que empesteou a minha casa, me deu aquela vontade de comer, eu entendo que partiu do outro, então que isso é social. De repente eu não preciso comer isso agora, né? Eu posso organizar e entender e planejar para ver como que vai ser mais para frente. E junto disso, conforme o paciente ele vai tendo sucesso, ele vai tendo mais gás e vontade de mudar o seu hábito, né? Para fazer atividade física, para entender que ele é capaz, e aí aos poucos ele vai se libertando e entendendo como que é gratificante, a vida segue. Muitas vezes a gente tem a chance de se movimentar e nem percebe. Por exemplo, quando você pode escolher entre uma escada rolante e uma escada fixa, qual você escolhe? Por que você subiu de escada rolante e não pela outra escada? Mais rápido. Não dá pra fazer um exercício ali na outra? Não vale a pena? Dá, mas tô com preguiça. Porque eu tô cheio de roupa, eu vou suar e eu tenho que trabalhar. Pelo comodismo. Você nem pensa mais, é isso?
Depende do dia, na realidade. Doutor Caetano, eu gosto muito dessa frase. Seja mais forte que suas desculpas. O paciente já tem uma desculpa que é fantástica, né? Que serve na medida para ele, né? Sim. Isso é um dos exercícios que eu falo que é um exercício diário. Ser melhor que tua melhor desculpa. Todo paciente todos nós temos uma boa desculpa para não fazermos aquilo que temos que fazer. E o paciente obeso ainda mais com a atividade física, que é fundamental. Atividade física no pós-operado, o paciente quando é operado, ele perde junto com a gordura massa muscular. Isso é fundamental. E uma das coisas bacanas que eu falo para os pacientes operados é o seguinte: ao contrário dos teus outros médicos que antes da cirurgia mandava subir em uma esteira e fechar a boca, agora nós vamos te dar uma dieta adequada e vou querer que você faça musculação. E os pacientes se animam a fazer, Fernanda. Então é muito bacana a gente ver que é outra pegada na vida do paciente. Explicamos para ele por que a importância da musculação, porque não é só o músculo do braço que fica bom. O Paulo pode até falar que o coração acompanha junto aí todo esse trabalho. Importantíssimo. Musculação é algo fundamental, né? Isso, o exercício, ele além de fortalecer o coração, ele leva à degradação de determinadas substâncias que também atuam na parede do vaso, né? A gente chama isso de substâncias vasoativas. E essas substâncias, quando a pessoa é sedentária e não faz atividade física, a expressão delas é maior. Então isso aumenta a constricção do vaso e pode também favorecer complicações, tanto para o lado do coração, como para o rim, como para a circulação do corpo como um todo. Colocar movimento na vida de todo dia pode ser muito mais fácil do que a gente imagina, porque afinal de contas, a vida é movimento. Olá, eu sou Silmara, personal bariátrica, e vim hoje trazer para vocês alguns exercícios para tirar você aí do sedentarismo na sua casa. O primeiro que eu vou passar para você é um exercício simples, subir e descer a escada. Mas eu vou ensinar um detalhe bem importante, que é o subir a escada apoiando toda a sola do pé no degrau. Subiu, apoiando a sola inteira, e quando descer, sempre primeiro a ponta do pé, depois o calcanhar, tá? Você pode repetir esse exercício por cerca de 30 segundos até 1 minuto, tudo bem? Aqueceu? Vou passar mais 2 exercícios para você fazer na sua casa. O primeiro é a flexão de braço. Vou dar 2 variações. A primeira, em pé, sempre contraindo o abdômen. Outra opção, se tiver muito difícil, apoio de joelho, pode colocar uma almofada embaixo se quiser. E o outro exercício, pontinha dos pés, subindo e descendo para fortalecer a panturrilha, tá? Nesse exercício é importante contrair o abdômen e sempre assoprar quando você faz força, quando você sobe, tá? E um detalhe importante, quantas repetições? Sempre faça 3 séries com 12 a 15 repetições. Para a fase de adaptação seria um número ideal. Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Um dos motivos que eu fiz a cirurgia bariátrica foi para estar eliminando a hipertensão, para estar me poupando de futura diabetes e para mim ter uma saúde melhor. No segundo, eu fiz a cirurgia na segunda, na terça-feira eu já saí, eu já tive alta e na quarta-feira eu já estava fazendo caminhadas assim, pequenas caminhadas de 10, 15 minutos e fui aumentando no decorrer da semana e hoje eu já caminho 1 hora por dia. Deu uma cirurgia muito tranquila, muito em paz, não tive incômodo, não tive dores. É sempre uma alegria imensa para a gente receber esses depoimentos, né, doutor? Porque as pessoas que enxergam a vida de uma outra forma, mas tem que ter um controle aí, como o senhor disse no início do programa. A questão da pressão alta, ela está muito ligada ao controle e uma vigilância permanente, né? Exato. E, claro, quero reforçar a necessidade do paciente operado, porque além da hipertensão, a obesidade é uma doença crônica. Então, a necessidade do paciente fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, onde o cardiologista tem um papel importante, e mesmo aquele que tinha hipertensão e como às vezes diz, eu nem lembro da doença que eu tinha, ele se manter saudável significa ele manter o acompanhamento com a parte nutricional
com a parte da atividade física que a gente conversou e com o cardiologista. É fundamental. Doutores, queria agradecer muito a presença de vocês, a generosidade aqui das informações e convidar para vocês voltarem sempre. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal em casa. Valeu.